Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Você tem algum trauma na vida amorosa? Você tem medo de sofrer novamente algo que você sofreu lá atrás e isso trava o seu comportamento dentro da relação? Trava as suas tentativas de buscar um novo amor? Fale com a gente sobre isso. Nós vamos colocar uma pergunta nas nossas redes sociais e você pode deixar o seu comentário. Enquanto isso, assista agora a história da Evelyn e do David. A Evelyn que sofreu um trauma na infância e veja como isso afetou o relacionamento deles. Nós estamos com a Evelyn e o David para um bate-papo, ao mesmo tempo que faremos um passeio cultural. Bem-vinda, Evelyn e David, ao Museu da Língua Portuguesa. O David e a Evelyn estão de passeio pelo Brasil. O casal veio dos Estados Unidos e até se arriscam no português. Fala um pouco da tua infância, do teu pai, como era? Ok, eu nasci em Coreia do Sul. Meus pais eram missionários. Na aparência, eles eram... A gente tinha a família perfeita, mas tinha outro lado escondido. Meu pai me abusava quando eu estava muito pequeno, sexualmente, entre mais ou menos... Eu lembro entre 3 anos até 6 anos. Eu lembro falando com minha mãe, falando, olha, isso aconteceu. Porque meu pai fez isso comigo. E ela falou que não era verdade, porque eu estava inventando todas essas coisas que ele fez. Quando esse abuso terminou, outro tipo começou. Abuso emocional, abuso verbal com meu pai. E esse continuou para muitos anos, mas... Que tipo de abuso verbal? Ele sempre queria me humilhar. Humilhar. Muitas vezes ele falou para mim, você tem que estudar bem, tem que estudar, tem que buscar uma carreira bem, porque pode ser ninguém vai querer você. Se ele fala essas coisas comigo, tem que ser verdade. Eu sabia que todas as coisas que meu pai falou estavam errado, mas tinha alguma coisa dentro de mim, dentro da minha cabeça, sempre falando, como uma voz pequeno, falando, você não merece amor, você não merece. Ele realmente não ama você. Várias vezes eu falei, por que você não me acredita? Eu falei, eu estou mostrando o meu amor e você não crê. Quando a gente casou, eu não sabia que eu era uma vítima do abuso. Então eu nunca falei muito com ele sobre isso. A gente não sabia por quê, só depois a gente sabia o raiz, pois foi uma frustração. Anos depois, quando a gente estava aconselhando pessoas, muitos estavam chegando para mim, perguntando como vencer esses problemas do abuso no passado. Quando ela estava falando comigo, eu reconheceu que eu estava passando muitos desses mesmos pensamentos, muitos sentimentos delas. E começou a entender alguma coisa aconteceu comigo. Fui quando eu tinha 45 anos, lá em Los Angeles. Eu falei com minha irmã e ela falou comigo, ela começou a perguntar, lembra a nossa infância? Lembra as coisas que nosso pai fez? E nunca contou uma para outra o que aconteceu. E foi naquele momento eu descobri que todas as coisas que eu pensei, eu imaginei, realmente aconteceu. Então veja que o abuso que ela sofreu na infância, os traumas nas mãos do pai,
veio afetá-la anos e anos depois no casamento, durante um período que ela nem sabia que era aquilo que estava acontecendo. Aí você vê que os problemas que ela teve no casamento, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas isso é normal, né? Isso é normal, ela é insegura, isso é normal. Ela tem ciúmes, isso é normal. Ela fica questionando se ele a ama de verdade, isso é normal. Você vê que não é normal. Você vê que isso vem de algum lugar. Muitos problemas que você tem no relacionamento, você não sabe que vem de algum lugar. E a razão por que você não consegue vencer esses problemas é porque eles estão sendo alimentados desse lugar, dessa fonte, desse trauma. Então, por mais que você fale assim, não, a partir de hoje eu vou confiar. A partir de hoje eu vou deixar de falar assim com você. A partir de hoje eu vou deixar de ser grosso com você. Quer dizer, você até tenta, você até gostaria de mudar, mas você não consegue mudar. Porque passa alguns dias, passam algumas semanas e lá vai você de novo errar da mesma forma. Quer dizer, as pessoas muitas vezes erram e elas sabem que elas estão errando, mas elas não conseguem não errar. Que é o que acontecia com a Evelyn. Ela não conseguia acreditar no amor do marido dela, por mais que ele estivesse fazendo de tudo para mostrar, para provar, mas qualquer coisinha que ele falava ou que acontecia entre eles, ela já duvidava do amor dele. Eu estou me lembrando aqui, Cristiane, para a pessoa entender melhor como que os traumas afetam o comportamento e as decisões de uma pessoa. Você deve se lembrar que nós tínhamos um vizinho, nós morávamos em Londres e nós tínhamos um vizinho à frente que ele era um homem até conhecido, mas ele tinha um trauma de viajar de avião. Ele tinha um trauma de viajar de avião. Ele tinha medo porque ele tinha passado uma turbulência muito forte em um voo que ele viajou. E desde então ele pegou trauma de avião e ele simplesmente não entrava em um avião de forma alguma. De forma alguma. O que isso acarretou na vida dele, nos negócios dele? Ele era um homem que ele precisava, por causa do trabalho, de viajar por toda a Europa. O que ele fazia? Toda vez que ele tinha que viajar, primeiro que ele evitava, ele às vezes perdia oportunidades porque ele não queria viajar de avião. E quando ele não tinha como evitar, o que ele fazia? Ele pegava o carro e ele viajava 8 horas, 10 horas, 12 horas e chegava lá cansadíssimo, sem poder desempenhar a função dele, porque ele tinha viajado tantas horas. Quer dizer, um trauma de voar de avião afetou a vida profissional dele. Isso é apenas um exemplo, mas um exemplo claro que, quando você traduz para os relacionamentos, ajuda você a entender por que você faz certas coisas, tem certos comportamentos, toma certas decisões na vida amorosa que nem você entende, nem você sabe por quê. Ou talvez você sabe, mas você não tem controle. Porque no caso desse homem, não adiantava alguém chegar para ele e apresentar, olha, vem cá, viajar de avião é mais seguro do que viajar de carro, porque se você for olhar as estatísticas, há muito mais acidentes de carro do que acidentes de avião, estatisticamente, não é verdade? Há muito mais risco de você morrer na estrada do que se você morrer num acidente de avião. Mas não adiantava você mostrar a lógica para ele, não adiantava, porque o trauma dele não deixava-o pensar logicamente. E é isso que é o pior prejuízo, o pior dano na vida de uma pessoa traumatizada. Ela não consegue usar a lógica, ela não consegue raciocinar. Ela tem as razões dela, mesmo que sejam irracionais, e ela vai seguir aquela razão irracional, não importa o que expliquem para ela. É por isso que muitas mulheres, por exemplo, e homens também, têm ciúme irracional. Ela fica implicando com o marido. Você estava olhando para ela, não estava? Meu amor, eu estava aqui, eu estava dirigindo, eu olhei no espelho. Não, eu tenho certeza que estava olhando para ela. Ela é bonita, né? Você gostou? Eu já notei que você gosta de loira, né?
Quer dizer, ela começa a ver coisas. Por quê? Porque ela tem trauma de traição. Não, e tem outras pessoas que falam, até mandam e-mails pra gente, pedindo assim, eu não consigo deixar de ser um ciumento, eu não consigo me amar, eu não consigo ficar sem brigar com meu marido, eu não consigo não agredi-lo. Por que não consegue? Porque o trauma fala mais alto. O trauma domina a pessoa. E ela sabe que está errada, mas ela não consegue. Ela não consegue, porque o trauma ele atua numa área do cérebro da pessoa que é a mesma área que existe no nosso cérebro responsável da nossa preservação. É a área do medo. É a área que faz o ser humano ou atacar ou fugir. Então, quando você está em uma situação que aquele trauma é acionado, ou você quer atacar ou você quer fugir. É por isso que muitas pessoas fogem de relacionamento. Você que é uma pessoa solteira e tem alguém interessado em você, alguém que você não pode achar nenhum defeito, você não consegue achar nenhum defeito nessa pessoa, mas você não aceita a aproximação daquela pessoa. Por quê? Porque você tem medo de relacionamento. Pode ser aquela pessoa, pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas você não vai conseguir deixar ela se aproximar de você. Por quê? Porque lá no passado, quando você entregou o seu coração para alguém, o que aconteceu com você? O seu coração foi partido. Então agora você tem trauma de relacionamento, você foge de relacionamento. Essa área do cérebro responsável pela sua autopreservação, a sua sobrevivência. Então por isso que o trauma é forte. O trauma, ele ultrapassa o poder de raciocínio das pessoas. O poder de você dizer assim, peraí, mas esse rapaz não tem nada a ver com aquele outro patife, cafajeste, que partiu meu coração. Não, é caso diferente aqui. Deixa eu conhecer esse rapaz. De repente ele será o grande amor da minha vida. De repente ele é digno do meu amor. Não, o trauma não deixa você pensar assim. O trauma fala para você, fuja, porque você lembra o que aconteceu da última vez, vai acontecer de novo com você. E por mais irracional, por mais que você não tenha nem evidência, prova nenhuma para alegar isso, você vai agir conforme o seu trauma. E assim muitas pessoas estão fracassando no relacionamento. Eu estou lembrando agora de um casal que nós atendemos uns 2 anos atrás. E ela, o marido apanhava da esposa. Apanhava, literalmente apanhava. Ele veio falar com a gente, olha, eu não sei mais o que fazer, ela me agride, ela me xinga, ela me maltrata demais. E a gente perguntou, mas por que você faz isso? Não, eu não aguento, eu perco a paciência com ele, eu não gosto e tal. Aí nós lhe perguntamos então da infância dela. Como é que era a sua infância? Como é que foi a sua infância? O que aconteceu? Como é que era o casamento dos seus pais? Aí ela falou assim, olha, o meu pai, ele era um cafajeste. O meu pai saía com um monte de mulher, ele vivia bebendo. E a minha mãe, ela aceitava aquilo. Toda vez, ela ficou com ele, ela ficou casada com ele, mesmo vendo ele traindo, mesmo vendo ele beber e muitas vezes maltratando-a. E eu tenho muita raiva do meu pai por causa disso, porque ele tratou minha mãe assim. Quer dizer, o que nós vemos ali na situação desse casal? Ela, por medo que isso acontecesse com ela, o que ela viu no pai, com medo, ela então já agredia o marido para que isso não acontecesse com ela. Quer dizer, um trauma que não veio de um outro relacionamento, veio da infância dela. Ela viu o pai maltratando a mãe e a mãe não fazendo nada, ela então cresceu pensando assim, bom, nenhum homem vai me maltratar assim. Então, qualquer coisinha ela já maltratava para que ele ficasse se sentindo agredido e não tendo reação de volta para ela. Como se assim, ó, se alguém vai maltratar aqui, vai ser eu. Antes de fazer comigo, eu vou fazer com você. Exato. Quer dizer, um trauma. Um trauma que a fez uma mulher amarga, uma esposa difícil. Ainda bem que ela estava casada com um marido paciente. Porque imagina se fosse um homem também que tivesse trauma. E aí você entende por que existe muitas vezes
crimes passionais. Nós estamos falando sobre traumas no relacionamento e se você se identifica com este tema, porque você tem algum trauma que te trava, te bloqueia, estamos falando sobre isso porque nós sabemos no nosso trabalho, que nós lidamos com casais e solteiros, que traumas são grandes responsáveis de infelicidade amorosa. Uma pessoa que tem um trauma, que sofreu traumas na sua vida emocional, ela tem um bloqueio para o amor. Ela não consegue amar ou não consegue receber amor por causa deste trauma. E este trauma afeta suas decisões, afeta os seus comportamentos e afeta o seu relacionamento. Então, se você está passando por uma situação assim, você tem um trauma na sua vida e você quer a nossa ajuda, você tem uma pergunta, ligue agora para o programa. Está aí o número na sua tela, o 0 operadora 11 3573 3535. Você pode ligar agora e falar para a gente qual é o trauma de relacionamento que você tem ou o trauma que ainda afeta você hoje. Talvez aconteceu na sua infância, aconteceu com seus pais e você ainda hoje não consegue se soltar, superar esse trauma. Diga para nós qual é o seu trauma, qual a dica que você quer ou se você quer um conselho a respeito disso, nós vamos ler a sua pergunta aqui no programa. Pode ligar para a central de atendimento agora, você não precisa falar o seu nome se não quiser, pode falar anonimamente e não precisa falar no ar, você pode falar fora do ar e as perguntas vão chegar até aqui e a gente vai responder para você. Nós colocamos essa pergunta também lá nas redes sociais da Escola do Amor e já temos alguns comentários. Por exemplo, a Simone de Almeida, ela diz assim: fui traída, estou há 9 anos sozinha, não confio em ninguém. Olha só, a traição de há 9 anos. 9 anos atrás, a Simone foi traída. E ainda hoje, ela está sozinha e não confia em ninguém. Quer dizer, frutos do trauma da traição. Nós temos a Grazi Sena, ela diz assim: minha mãe foi traída pelo meu pai e há 3 anos ela está sem ninguém. Quer dizer, você vê que a traição é um dos maiores traumas que as pessoas enfrentam na vida amorosa, né? Você vê que as pessoas muitas vezes culpam as outras, né? Você às vezes é uma pessoa, por exemplo, muito ciumenta. E isso vem de um trauma, mas você culpa o marido porque ele olha. Só que você também olha. Quando passa uma mulher bonita, você olha para aquela mulher. E ele olha, você já culpa ele. Então, você acaba achando que o problema está no seu marido. Ah, o meu marido, ele olha a mulher que passou. Ele olha quando a mulher passa na frente dele, ele olha. Então, nós temos esse problema aqui no nosso relacionamento por causa de você. Então, aí muitas vezes, né, não dá certo o relacionamento, aí começa outro também, não dá certo, começa outro. E ela começa a pensar assim, poxa, eu não dou sorte. Não é que você não tem sorte no amor. É porque você tem um trauma e esse trauma te atrapalha. Esse trauma faz você fazer coisas erradas, faz você ser uma pessoa muitas vezes possessiva. Você quer o marido só para você quer a atenção dele toda para você é muito carente. Você quer o tempo todo a atenção dele. Você que talvez esteja namorando com um rapaz e você acorda de manhã, você já quer ver uma mensagem dele. E se ele não respondeu a sua mensagem de bom dia, você já fica chateada. Você já fica chateada, sabe? E a pessoa acha assim, não, ele que não é, que não me considera, ele que não tem, poxa, ele não é um bom namorado. Não é isso. É que provavelmente você é uma mulher possessiva, ou carente, ou insegura, e isso vem de algum lugar. De algum lugar. Quer dizer, há uma razão. Há uma razão. Não é aleatoriamente, não é por questão de sorte que você não tem sido feliz no amor, que você não conseguiu encontrar namorada até hoje. Não é questão de sorte ou azar que você não é feliz no seu casamento. Há uma razão. E você tem que chegar à raiz, você tem que chegar ao problema que está causando essa situação. Renato, tem gente que chega a trair por causa de um trauma. Eu lembro de uma pessoa que me contou que antes que o namorado dela traísse, ela então traía. Para quando ele fosse trair, ela pudesse falar assim, olha, tá vendo? Mas eu já traí você.
Quer dizer, um trauma. Por causa do trauma, ela traía. Olha só o trauma do Paulo. O Paulo Silva deixou um comentário no Twitter da Escola do Amor. Ele disse assim: as pessoas no namoro são uma coisa. Quando casam, mudam totalmente. Esse é o trauma do Paulo. Talvez você tenha esse trauma. Você não se casou até hoje por medo de que, quando se casar, o inferno vai tomar conta do seu relacionamento. Aquela pessoa vai virar, literalmente, ela vai virar como um super-herói. Sabe o super-herói? Quando ele vira, ele tira aquela capa, ou então ele rasga a camisa assim, sai uma coisa de dentro. Tem gente que tem esse trauma. Sabe por quê? Porque ela viu isso no casamento da amiga, ela viu isso no casamento do parente, do primo, da prima, do tio, às vezes do pai, da mãe. Quando a pessoa, ela teme algo por ela ter visto aquilo acontecer em vários casos, então ela vai pensar assim, bom, eu não vou entrar numa dessa porque provavelmente vai acontecer comigo também. Então tem muita gente correndo de casamento por causa disso. E nós estamos falando sobre o trauma, sabe por quê? Porque nesta quinta-feira nós vamos tratar deste assunto na nossa palestra, a palestra da terapia do amor. E nós estamos falando para as pessoas tomarem uma atitude, um gesto para dar o início à cura do trauma. Um gesto simbólico. Por exemplo, quando você corta o seu corpo, você provavelmente limpa a ferida e depois coloca um curativo, não é isso? Curativo para ajudar a curar. Muito bem. O trauma é uma ferida e ela precisa ser curada. Nós vamos, nesta quinta-feira, ensinar você como você vai começar a cura deste trauma. Pois você poderá, sim, curar-se desse trauma e você nunca vai esquecer do que aconteceu, mas você vai conseguir lembrar sem ter medo. Você vai conseguir lembrar do trauma sem deixar que ele afete mais as suas decisões. Nós vamos começar a ajudar você a vencer isso. E você que tem um trauma na sua vida que afeta os seus relacionamentos, a sua sorte no amor, e você quiser participar desta palestra, eu vou te dar uma tarefa. Você vai pegar um curativo como este que eu tenho aqui. Está vendo aqui esse curativo? O famoso band-aid, né? Um curativo adesivo. Você vai pegar um band-aid deste, um curativo na sua casa, você deve ter aí na sua caixinha de remédios, ou é fácil você em qualquer farmácia comprar até avulso. E você vai escrever aqui no verso desse band-aid, pega uma caneta e escreve aqui no verso o seu nome. Escreva o seu nome aqui, no verso do band-aid. Não tire o adesivo, não tire o papel que protege o adesivo. Somente escreva o seu nome aqui e você vai trazer este curativo com o seu nome na palestra da quinta-feira agora da Terapia do Amor. Se você está aqui em São Paulo ou arredores e você quiser entregar em minhas mãos, porque eu vou começar às 8 horas a palestra e eu já vou pedir que quem trouxe o curativo entregue em minhas mãos. Então você vai vir aqui no Templo de Salomão e vai pedir, vai entregar quando eu pedir, e nós vamos falar com vocês, vamos explicar os passos para você se curar e vencer esse trauma. Se você não está aqui em São Paulo, não pode vir ao Templo de Salomão, você pode fazer o mesmo levando o seu curativo com o seu nome na localidade da Terapia do Amor, na sua cidade. São mais de 500 no Brasil. E eu tenho certeza que há uma Terapia do Amor na sua cidade ou bem próxima, numa cidade vizinha que você pode, em alguns minutos, chegar lá. Para você saber o endereço, você pode ligar agora ou acessar o site da terapiadoamor.tv e você pode saber o endereço. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, Cristiano e eu estaremos falando com você sobre isso. E em todo o Brasil, onde acontece a Terapia do Amor. Também no Templo de Salomão temos os horários das 10 da manhã e das 3 horas da tarde com o Márcio e com a Dani. Convidamos você para vir participar. Para ter mais uma ideia de como acontecem essas palestras, assista só esta matéria.
Pela primeira vez na terapia do amor, estes casais buscam uma forma de melhorar o seu relacionamento. Nós temos acompanhado o programa já faz algum tempo, eu sempre achei interessante, porque edifica o relacionamento e despertou a curiosidade de nós virmos até aqui conhecê-los. Tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma forma como nós entramos. Foi como ela falou, nós sempre acompanhamos o programa e surgiu a curiosidade. Então, na verdade, nós não estamos em crise, mas nós viemos aqui e o que é bom já pode melhorar, né? Eu espero realmente que a gente possa sair daqui com uma mensagem para que a gente continue nosso relacionamento firme e um casamento. Eu espero que você tenha uma mensagem boa pra gente, que a gente consiga suprir bastante informações para que a gente leve isso para frente realmente. Mas o que eles não sabem é que, se colocados em prática, os conselhos da palestra podem transformar completamente as suas vidas. Durante o namoro, não entram por essa porta, né? Elas começam a namorar por uma atração muito grande e o namoro começa a ser mais físico do que outra coisa. Então não se conhece aquela pessoa ali que ela está, supostamente, deveria estar conhecendo, porque o namorar é conhecer. Ela não está conhecendo, ela só está sentindo aquela pessoa. Aí quando casa, leva aquele susto. A pessoa mudou. Não, ela não mudou. Ela sempre foi aquela pessoa, é que você não conheceu. Você não a conheceu antes. Eu vim de um relacionamento destruído, né, onde eu tive muito sofrimento, decepção amorosa, que eu pensei que aquela pessoa era o homem da minha vida, com quem eu ia me casar e poder realizar o sonho. Então eu cheguei destruída, magoada, com o coração ferido, desanimada, depressiva. Foi assim que eu conheci a terapia do amor. Antes de participar da terapia, eu era uma pessoa que, na verdade, deixava o nervosismo tomar conta do meu sentimento, primeiro do que o meu amor pelo meu marido, pelos meus filhos também. Havia bastante desentendimento, falta de compreensão, discussões bobas. Eu acho que eu faltava bastante com respeito, né? Pare com o meu esposo em relação ao pensamento dele. Começava a colocar em prática e aquilo foi me alimentando, foi me ajudando, foi me dando força para cada vez mais eu continuar buscando. Quando a gente chegou aqui, a gente aprendeu realmente, né? O que é um casamento, como se deve comportar um esposo, uma esposa. Como é uma família, né? Que era totalmente diferente do que a gente pensava. Quando a gente casa, a gente não pensa que é dessa forma, que é difícil. E aqui a gente encontra, assim, um apoio e um modo de viver um casamento totalmente diferente do que a gente supõe. Eu fui começando a entender que às vezes a gente fica muito ansioso. A gente quer encontrar uma pessoa logo para preencher aquele vazio. E eu vi que aquilo não era a solução para mim. Que eu podia até encontrar outra pessoa, mas não ia me fazer feliz de verdade. Então eu acreditei que buscando, tratando o meu coração primeiro, eu ia encontrar a pessoa certa. Já sou casada, já há 3 anos e 8 meses, sou casada, sou feliz. Deixei toda aquela tristeza que havia dentro de mim, acabou. Hoje eu posso dizer que a terapia do amor realmente ela faz parte da minha vida. Cada dia é um aprendizado mesmo. Cada quinta-feira a gente sai daqui renovado. A gente aprende realmente como é o casamento e como ele deve permanecer. Posso dizer para as pessoas também que se elas estão desiludidas, frustradas, decepcionadas, achando que não vai encontrar ninguém, que elas venham participar da terapia do amor, que realmente é que funciona. Nós somos inseparáveis de nós mesmos. É impossível você se divorciar de você. Então, você sempre vai estar na sua presença, mais do que com qualquer pessoa nesse mundo. Logo, se eu vou sempre estar comigo, então eu tenho que aprender a me relacionar bem comigo mesmo. A Cleide teve um trauma muito forte na adolescência. Ela sofreu um abuso sexual, um passado que deixou sérias marcas até a sua fase adulta. Cresci assim, com a minha vida sentimental destruída. Eu fui abusada, tentei suicídio 6 vezes, fiquei em coma. Os homens para mim eram como se fosse uma bolinha. O que eu pudesse tirar deles, o que eu pudesse fazer com eles, eu fazia. Não dava certo com ninguém, eu não confiava em homem nenhum. Mas nas palestras, ela conseguiu encontrar a ajuda que tanto precisava. Dentro de mim mudou assim, que eu comecei a acreditar em mim, que eu poderia vencer isso. Acreditei que isso aqui não é mais forte. Toda quinta-feira que eu vim aqui participar, eu saía daqui assim, com a renovação dentro de mim.
Participe você também. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. E nesta quinta, não esqueça, você vai trazer este curativo com o seu nome. Você que quer superar um trauma. Pega um curativo na sua casa, vá lá na caixinha de remédios, passe numa farmácia se você não tiver, escreva o nome no verso, coloque o seu nome no verso e traga, porque às 8 horas da noite em ponto, não se atrase, aqui na Celso Garcia 605, no Templo de Salomão, quando eu começar, eu vou pedir que você entregue isso em minhas mãos. Nós vamos falar com você como você vai agir para superar esses traumas. E nesta quinta-feira também será a quinta do 24, não somente porque é 24 de setembro, mas também porque nós vamos falar com jovens de 14 a 24 anos. Você jovem que está nesta faixa de idade, nós vamos ter uma dica para vocês. Você jovem que não quer ser como muitos jovens por aí, que ficam só curtindo, né? Curtindo a vida, mas ao mesmo tempo destruindo a vida. Porque quando você chega aos 24, 25 anos, você já tem trauma. É ali que os traumas se formam mais. Porque você já passou por tantos relacionamentos, tantas decepções, né? Então, o que muitas vezes acontece é quando chega essa idade de 24, 25 ou até 30, a pessoa já está cansada. Ela já está cansada. Era para ela estar querendo começar uma vida, né? Mas ela já está cansada, ela está traumatizada, ela já espera o pior dos relacionamentos. O que se fala entre os jovens, o que até ensinam os jovens hoje em dia, pais, inclusive adultos, ensinam os jovens é o seguinte: você tem que namorar bastante. Você tem que ter quantos namorados você puder, quantas namoradas você puder, para você conhecer bastante gente, depois você encontrar a pessoa certa. Você sabe que eu ouvi isso, né? Isso, é um conselho que é dado, é muito comum. Só que o que não falam, o que as pessoas não contam para os jovens, é que cada relacionamento que você tem, que você depois termina, vai um pedacinho do seu coração. Vai uma marquinha, uma feridinha no seu coração. Aí é que vão começando os traumas. Então, por exemplo, você não tem trauma de ex. Não, eu estava pensando aqui, você estava falando, e eu estava pensando exatamente nessa pessoa que falou para mim, né? Você tinha que namorar, faz igual a fulana. Olha só a fulana. Olha só a fulana, ela está sempre namorando, tem sempre um namorado novo. É isso que o jovem tem que fazer, o jovem faz isso. Aproveitar a vida. Aproveita a vida, né? E hoje, quando eu olho para aquela fulana que ela me apontou... Como modelo? Como a modelo que ela me apontou, ela já estava no segundo casamento. Inclusive, ela ficou mãe solteira, primeiro. Depois ela casou, não sei quantas vezes, acho que umas 2 vezes ela casou, não deu certo. Está sozinha. Mas aproveitou bastante a juventude. Teve muitos namorados. Era linda, maravilhosa. Todos os homens queriam sair com ela. Mas o que aconteceu? Hoje ela está colhendo o que ela plantou lá atrás. Mas a cura para ela e tantas outras quanto elas, se elas quiserem... Que é o que a gente vai fazer nessa quinta-feira. Mas o jovem não precisa acumular trauma. Exato. Os jovens inteligentes, eles sabem que a prevenção é melhor que a cura. Então, nós vamos tratar de quem já está doente, quem está com a ferida, e vamos prevenir aqueles jovens que não querem ter que tratar a ferida lá na frente, querem prevenir a ferida. Então, você jovem, de 14 a 24 anos, esteja você namorando ou não, pensando em namorar ou não, a hora é agora de você se preparar para você não errar lá na frente, aprender a escolher. Quinta do 24, todos os jovens de 14 a 24 anos estão convidados para uma dica especial só para vocês. Nós temos aqui alguns comentários no Twitter. Também a Lídia Nogueira, ela diz assim: tenho trauma sim do meu esposo voltar a usar drogas. É o trauma dela. A Luciana Rocha diz assim: por causa de um trauma no meu passado, em sequência tomei muitas decisões erradas
e agora vem buscando em Deus forças. A Ludmila Martins diz: o trauma não nos deixa enxergar a verdade. Vemos somente o que imaginamos que irá acontecer pelo medo. É verdade. Falou e disse, em poucas palavras, você resumiu o que o trauma faz. Ele não deixa você enxergar a verdade, enxergar os fatos, você só enxerga o que você imagina que vai acontecer por causa do seu medo. Olha o comentário da Sônia Jesus, que deixou lá na nossa página do Face. Fui casada por 28 anos, fui traída, perdoei, fui traída de novo. E, na verdade, ele não tinha nem deixado de me trair, pois ainda estava com a mesma pessoa. Aliás, arrumou mais 2. Resolvi colocá-lo para fora e hoje estou sozinha. Aí ela fala assim no final, olha, não quero me casar nunca mais. Essa não está traumatizada. Não, imagina. Sônia. Aí a culpa é do casamento. A culpa, exato. Ela tem medo que isso vá acontecer de novo. Uhum. Ela tem medo. Né? Veja quão irracional é isso. O casamento que... Por causa dos erros do ex-marido dela... O casamento, que é uma coisa linda, maravilhosa, para o bem das pessoas, toma a culpa, leva a culpa do ex que a fez sofrer. Quer dizer, ela não sabe dividir a culpa, ela não sabe, aliás, alocar a culpa no lugar certo e aprender dos erros, dos problemas, para não voltar a repetir. É o trauma, né? É o trauma que o trauma faz. Veja só o que aconteceu com o Arthur e com a Mayara. Ele, por ter sido rejeitado, se tornou muito inseguro. Preste atenção. 32 anos, nunca havia tido nenhum relacionamento. Eu gostei de uma moça durante um tempo, mas não chegamos a ter nada. Ela desistiu quando eu fui conversar com os pais delas, nem deixou eu entrar na casa dela. Então eu tinha 18 anos, me tornei muito inseguro, afastava todo mundo. Até mesmo ela, quando vinha falar comigo, nem bom dia eu respondia para ela. Eu era muito grosseiro, muito grosseiro. Não conversava com ninguém, nem com ela mesmo. Quando tínhamos alguma coisa que íamos conversar que era a opinião divergente, eu já afastava, falava bem ríspido com ela mesmo. Quanto tempo vocês estão namorando? Nós estamos noivos. A gente se conhecia, mas a gente nunca se falava no trabalho. Aí a gente se conheceu mesmo na hora de solteiro aqui. Eu venho de vários relacionamentos frustrados porque eu sempre era traída. Então eu não confiava em ninguém, né? Achava que a pessoa ia me enganar, mentir, trair. Foi assim que eu cheguei aqui. Agora está diferente, porque a gente conversa, confia. Agora eu escuto, a gente avalia. Mesmo que eu não goste, eu às vezes falo depois, deixo passar. Não tem essa coisa de senha, não existe. Você pode mexer no celular, não tem essa. Uhum. E a gente confia um no outro agora. Já fui casado antes, também não deu certo, separei. Ela foi casada também, separou, não deu certo. Fomos morar juntos, né? E, inclusive, nesse período, vivemos sempre muito bem. Eu entendo muito bem ela, a relação com os filhos dela, ela com a minha filha também, que eu tenho uma filha. Cheguei de viagem e fui, do nada, mexer no celular dela. E onde eu encontrei ela com umas conversas com uma pessoa do trabalho dela, né, no WhatsApp. Aquilo foi o meu fim, né? Caiu o teto, desmoronou a minha vida. E, inclusive, quando eu peguei aquilo ali, acabou. Para mim, desabou o teto. Foi uma briga muito feia mesmo. E ligava para ela, onde você está? Fui no emprego dela, mandava fotos para ela, ameaçando e jurando ela de morte. Fotos, né? De quê? Fotos de casais que eu pegava na internet, casais assassinados, e enviava para ela. Que isso? De verdade. Tipo dizendo, eu vou fazer isso com você. Olha o que vai acontecer com você através de tudo que eu descobri. 11h30 eu ligava. Oi, não, que eu estava indo eu estava no templo. Eu falei, que templo? No templo. Eu falei, então tá bom. Quinta-feira eu vou nesse templo aí, eu vou lá para te procurar lá. Quero saber se você está lá mesmo. No dia que ele chegou aqui, que ele falou assim, onde você está? Estou no templo. Realmente, ele chegou para me matar aqui dentro, se ele não pegasse eu aqui. Ele ia me matar aqui dentro. Aí foi lá onde ela falou, não, vamos participar, sentei lá no fundo. Aí eu falei, é isso que eu preciso para mim. Naquele exato momento, eu já vi a transformação nele.
Já tinha visto, porque parecia um bicho quando ele chegou. Quem via ele parecia um bicho imenso nele. Então, foi muitas coisas. Errei, claro, me arrependi do que eu fiz, que nem eu falei. Rede social é para quem sabe usar e não para quem não sabe usar. E eu perguntei para ela, você quer voltar comigo? Vamos reconstruir, vamos começar do zero? Falou, vamos. Falei, então, você está decidida a isso? Só que eu não vou tolerar mais nada. Não, tudo bem. Perdoei, porque abri mão, porque para perdoar, nós temos que se auto-perdoar, porque nós também somos falhos, né? Então, eu me auto-perdoei primeiro, abri perdão para ela. Então, hoje já houve a transformação, a mudança. Noivamos agora no final do mês e estamos seguindo para um casamento. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Vamos agora a uma pergunta por Skype. E você que tem uma pergunta e quer participar do programa, você pode participar através do Skype, que está aí no seu vídeo. Você pode adicionar e entrar em contato com a produção e pré-gravar a sua pergunta. Ou você pode também entrar no site escoladoamorresponde.com, preencher o formulário e enviar aqui para o programa e ficar sintonizado. Temos também a nossa central de atendimento com o telefone à sua disposição. Vamos então agora à pergunta da Erisnalda, lá de Portugal. Tenho um relacionamento de 3 anos e 7 meses. Não sei como fazer. Ele é uma pessoa muito insegura, não tenho motivo para isso, né? Mas já não aguento a situação. Não conheço os familiares dele, nem falo em me apresentar. É uma pessoa que nunca teve um relacionamento sério. Tenho um filho, eu não conheço o filho, 5 anos de idade. Gostaria de viver em família, mas ele não interage com meus filhos, é muita pessoa sem harmonia. E não sei o que fazer no meu relacionamento. Gostaria que você me desse alguma opinião sobre isso. Já não aguento mais. Erisnalda, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está há 3 anos e 7 meses namorando com esse rapaz. Você nunca conheceu nenhum familiar dele. Ele tem um filho que você nunca viu. Ele não interage com os seus filhos. Você quer formar uma família, mas ele não quer. E você ainda está namorando com ele? Acho que essa deu susto, hein, Renato? Você está namorando com ele ainda, Erisnalda? Só assim, só assustando para ver se acorda. Só assustando. Deixa eu assustar de novo. Você ainda está namorando com ele? Não é possível. Não é possível. Solta o galo para ver se ela acorda. Mas tem que botar o microfone no galo para ele. Erisnalda, pare de perder tempo da sua vida. Dá um pontapé no traseiro desse rapaz. Dá um pontapé. Ele é uma pessoa disfuncional. Ele é uma pessoa que não é material para casamento. Você está não somente sendo enrolada, como você está impedindo que uma pessoa digna entre na sua vida. Você está perdendo essa oportunidade, porque enquanto você está com ele, se há alguém digno que se interessa em você, essa pessoa não vai chegar perto de você porque você está namorando.
Então você está perdendo 2 vezes. Acorda, Erisnalda. É tudo que eu tenho para falar para ela. Você tem que se respeitar, né? Isso é você se desrespeitar, você aceitar estar num relacionamento com uma pessoa que não quer fazer parte da sua vida. Né? Você está sendo praticamente usada por esse homem, usada. Você não está ganhando nada com ele. Talvez, Renato, o que ainda a segura nesse relacionamento são os carinhos, são aqueles momentos... Será, né, que tem? Que ela tem com ele, porque provavelmente, Renato, porque uma mulher, para ficar num relacionamento com um homem que não valoriza nada que ela é ou tem, só pode ser a carência dela ela fica focando naqueles momentos que ele dá carinho para ela, que ele fala que ela é bonita, ou que eles estão juntos namorando, sabe? Só pode ser. Ok. Vamos ler a pergunta aqui do Valmir. Aliás, não é uma pergunta, mas ele conta a experiência dele. Olha só, é um homem que passou por um trauma. Cresci num lar violento. Presenciei meu pai agredindo minha mãe quase todos os dias. Atualmente estou separado da minha esposa, temos 20 anos de casado. Não consigo dar amor para ela, sou muito frio e preciso de ajuda. Por que será que ele é frio? Por que será que ele não consegue dar amor a ela por mais que ele a ame? Porque ele provavelmente ama a esposa dele. Provavelmente, porque senão ele não ia estar nem se importando em pedir ajuda. Ele até sabe o porquê, porque ele já citou o que ele passou na infância, né? Ele falou que o pai agredia a mãe todos os dias. Todos os dias. Então, ele não viu carinho, ele não aprendeu carinho na infância. Ele não viu o que é carinho. Então, ele não sabe dar o que ele nunca aprendeu. Então, você sabe a razão, o Valmir. Sem contar, Renato, o trauma, né, que ele tem, porque não só de não ter visto carinho, mas de, ao invés de ver carinho, ele viu agressão. O contrário. Quer dizer, o contrário, exatamente o oposto. Ele cresceu num lar onde havia agressão física, que é uma coisa violenta. Então, a pessoa que vê isso, que uma criança que não tem condição não tem capacidade de lidar com isso, é o que ela conhece como casamento. Agora, não basta saber o porquê você é frio. Você precisa aprender a superar isso que aconteceu na sua infância para você mudar essa sua frieza com a sua esposa. Então, você já está meio caminho andado, porque há muita gente que sofre com um trauma e não sabe que o trauma está por trás do seu sofrimento. Você já sabe por que você é frio. Metade do caminho andado, você reconhece de onde nasce o seu problema. Agora você precisa da outra metade, que é aprender a superá-lo. Então, eu quero convidar você, Valmir, para vir começar esse tratamento na Terapia do Amor nesta quinta-feira. Nós vamos começar um tratamento. Eu não estou prometendo aqui que as pessoas com traumas virão na primeira palestra e vão ser curadas na primeira palestra. Não que isso seja impossível. Deus pode todas as coisas. Eu acredito em milagres. Mas nós sabemos que isso é um processo na maioria dos casos. E se você quer curar-se desse trauma, então você vai começar nesta quinta-feira e você vai aprender a vencer essa frieza e desenvolver a carinhosidade, desenvolver o desejo e a vontade e como dar carinho para a sua esposa, de uma forma natural, não forçada, que você se sente assim estranho, constrangido de fazer. Nesta quinta-feira começa esse tratamento da cura dos traumas na Terapia do Amor. E não se esqueça, você deve trazer um curativo com o seu nome. Você vai trazer um curativo assim, adesivo, como que eu tenho aqui na minha mão. Pegue na sua casa esse curativo e você escreve o seu nome atrás. É um ato simbólico que você vai fazer, marcando o início da cura desse trauma, dessas feridas do seu coração, da sua alma. Você vai entregar nas nossas mãos nesta quinta-feira na Terapia do Amor, tá bom? Nós temos aqui mais uma pergunta, é de um amigo que nos ligou
Ele diz assim: fui abusado por meu primo quando era criança. Anos depois, me apaixonei por uma mulher, mas não consegui me relacionar com ela. Atualmente, fui violentado novamente depois de ingerir uma bebida que me deixou fora de mim. Estou desacreditado de tudo. Queria a ajuda de vocês. Então, amigo, você que está nos assistindo, ligou agora para a gente aqui. Um caso que poucos falam, uma situação que poucos falam, é que muitas crianças que sofreram abuso sexual, mais tarde em suas vidas, elas desenvolvem a confusão de gênero. O que é a confusão de gênero? Ela nasceu homem, mas acha que é mulher. Ou sente atração por homem. Sente atração por outro homem, acha que é mulher, ou tem como interesse se ela sexual fosse mulher por dentro, em alguém fora do mesmo não. sexo. Exatamente, é a confusão do gênero. Então, mas isso é comum, é muito comum, não é o caso de todos, mas é muito comum em pessoas que apresentam uma confusão de gênero. Você vai ver o histórico delas, elas sofreram abuso sexual, foram molestadas. Quer dizer, você vê que o trauma chega a mudar o gênero de uma pessoa. Exato, porque leva a pessoa à confusão ou leva a pessoa ao ódio. O ódio. Há muitas mulheres que já sofreram tanto na mão de homens que elas tomaram ódio de homens. Agora elas só gostam de mulher, do mesmo sexo. Então, você quer ajuda, você diz assim, que está desacreditado de tudo e quer a ajuda. Então, amigo, você vai começar esse tratamento. Você não vai vir nesta quinta-feira para fazer a terapia do amor para a sua vida amorosa, inicialmente. Você vai fazer o tratamento da terapia do amor não para curar um relacionamento com outras pessoas, porque você não está em condições nenhumas de ter relacionamento com outras pessoas. Você primeiro precisa curar o seu relacionamento com você. Você precisa curar esse relacionamento com você. Você precisa curar esse trauma deixado por esse abuso na infância, que também precisa de cura. Este trauma com certeza deixou uma mágoa, um ódio, um ressentimento contra essa pessoa que te abusou. Você precisa encontrar a maneira de remover esta mágoa, esse sentimento contra o seu abusador. E isso é algo muito, muito difícil de fazer sem ajuda externa, sem ajuda especializada. Então, se você quiser a nossa ajuda, você vai começar o tratamento nesta quinta-feira. Pega o band-aid na sua casa, pega o band-aid, escreve o seu nome atrás e traz com você nessa quinta-feira, na terapia do amor, tá bom? Aqui no Templo de Salomão ou então mais próximo a você no endereço, a localidade da terapia mais próxima à sua casa. Eu estava lendo a notícia da visita da Andressa Urach em uma casa, um abrigo para mulheres que sofreram violência, algum tipo de violência sexual, violência doméstica. E ela estava contando que ela estava dando testemunho para essas mulheres que sofreram abuso, muitas delas ali abusadas pelos próprios pais. Uma delas contou a história que ela foi abusada, aliás, ela foi vendida, ela era vendida pela própria mãe como prostituta por R$1. Por R$1. Você imagina o que se passa na cabeça dessa jovem. E uma das jovens que sofreu abuso ali, ao ouvir o testemunho da Andressa, ela perguntou em lágrimas, em prantos para a Andressa assim: Andressa, como que você conseguiu perdoar a pessoa que te abusou? Como você conseguiu? Porque a grande luta dela era perdoar. Quer dizer, a pessoa que sofre o abuso, ela não sofre só no dia do abuso. Ela fica sofrendo todos os dias, enquanto ela não consegue se curar, se libertar daquilo. Na verdade, a mágoa é isso, né, Renato? A mágoa é você se assegurar ao que aconteceu, aquela tristeza, aquela decepção. Você se assegura naquilo. Então, toda vez você tem que lembrar daquilo. Essa é a mágoa que a pessoa carrega a vida dela toda. Pensando assim, bom, se eu perdoar,
eu vou estar livrando aquela pessoa do que ela fez. E, na verdade, você vai estar se livrando daquilo que ela fez com você. Né? Quer dizer, a mágoa tem muito a ver com trauma. Muitas pessoas são magoadas, que são traumatizadas, elas também têm mágoa. Há pessoas, é tão sério este caso, que há pessoas que os seus abusadores já morreram e elas continuam sofrendo na mão deste abusador. O abusador já morreu, mas a memória, a mágoa está viva como nunca, como se tivesse acontecido ontem. E você que quer se livrar disso, como o nosso amigo que nos escreveu, que foi abusado pelo primo quando era criança, você vai começar esse tratamento e eu tenho certeza, preste atenção no que eu vou falar para você, eu vou chegar perto para você, olhar nos meus olhos, preste atenção, eu tenho certeza, eu garanto a você que você vai se curar desse trauma, que você vai conseguir tirar essa confusão da sua cabeça, que faz você questionar a si mesmo, questionar a sua sexualidade, questionar a vida, questionar a Deus. Eu tenho certeza que você vai se curar disso. Mas eu não posso fazer por você o que você tem que fazer, que é sair da sua casa na quinta-feira e vir até a palestra. Você não vai pagar nada. A palestra, ela é aberta ao público e gratuita. E você não precisa falar com ninguém, você não vai precisar revelar que você foi abusado e falar na frente das pessoas, nada disso. Tá bom? Quinta-feira agora, às 20 horas, no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor. Traga o curativo, pega um band-aid na sua casa, escreva o nome atrás dele e traga com você, que eu vou pedir isso no início da palestra. Tá bom? E aproveitando, a gente está falando aqui da Andressa, eu quero lembrar vocês que nós temos o livro da Andressa, o livro da Andressa já está disponível. Este livro, ele está ajudando milhares de pessoas em todo o Brasil. A Andressa não está nos pagando para vender esse livro para ela, não. A Andressa, ela tem uma história de vida que é a história de muitas pessoas. Uma pessoa deixou um comentário na minha página no Facebook, ela disse assim: eu sofri como a Andressa sofreu. Eu passei pelas coisas que ela passou. E vendo a história dela, eu tenho esperança de que eu também posso mudar de vida, que eu posso ser transformada. Então, esse livro não é para todos. A pessoa precisa ter uma mente muito aberta, ela precisa pensar como Deus para ela entender a história da graça de Deus na vida da Andressa. Porque ela foi usada para destruir a vida de muita gente. E hoje ela está sendo usada para ajudar muita gente. Gente como ela. Então, se você ainda não leu o livro da Andressa, ou se você conhece alguém que sofreu como ela, eu recomendo que você leia, que você dê de presente. Você que é uma garota de programa, como a Andressa foi, você que vive na prostituição, você que sofreu abuso, como a Andressa sofreu, abuso nas mãos do próprio familiar, leia a história dela. Leia a história dela e passe adiante para os seus amigos. O livro já está disponível nas livrarias, nas principais livrarias. Ele está disponível também pelo portal arcacenter.com.br, arcacenter.com.br. Você pode pedir online e receber na sua casa. Agora, antes de encerrar, Cristiane, nós queremos dar um aviso especial para os nossos alunos lá dos Estados Unidos, né? Porque nós vamos estar na Flórida, especialmente em Pompano Beach, aí na Flórida, no dia 15 de outubro, fazendo um evento especial da Escola do Amor ao vivo. Você vê o endereço aí, né? Do endereço do local onde nós estaremos fazendo essa palestra ao vivo, a Escola do Amor ao vivo em Pompano Beach. E vai ser em português. Então, exato. Vai ser excelente. Todos os brasileiros aí de Miami, né, de Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando, você que nos assiste aí pela Dish Network, pela DirecTV aí nos Estados Unidos, você que nos assiste pela internet, nos segue nas redes sociais, você que é aqui do Brasil e tem parentes lá na Flórida, nos Estados Unidos, avisa os seus parentes que nós vamos estar lá
no dia 15 de outubro, às 8 horas da noite, fazendo a Escola do Amor ao vivo neste endereço, 1840 Northeast, Rua 41, na Flórida, em Pompano Beach. Coloca o telefone, por favor. O telefone tem outro GC com telefone. Você tem o WhatsApp para mais informações. Você precisará de uma credencial para este evento. Vai ser gratuito, mas você precisará de credencial por limites de assentos, tá bom? Bom, falamos mais a esse respeito amanhã. Voltaremos neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.